E aí pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui finalmente com mais um study vlog, fazia tempo que eu não fazia, peço desculpas, mas é que é um vídeo que é demorado de fazer e o meu tempo é bem corrido. Então tá aí, eu resolvi fazer um study vlog com poucos materiais e com materiais baratinhos, que no caso é a CIS Spiral, a CIS Dolls Color e o marca-texto da Stabilo, que no caso pode ser qualquer marca-texto, tá? Eu peguei ele porque eu só tenho o marca-texto da Stabilo. Pelo menos na época que eu gravei o vídeo, agora eu tô narrando. Então esse será o terceiro study vlog. Eu faço resuminhos desse livrinho de biologia. É o Guia do Estudante, que ajuda em vestibular, Enem. Só que tá desatualizado, é de 2016. Só que como eu já tenho ele, eu gosto de dar uma relembrada das coisas. Eu acabei de me formar no teatro. E a faculdade eu também já terminei. Eu não sei, eu tô pensando em fazer uma especialização ou não. Então eu acho importante relembrar, porque quando você fica muito tempo sem estudar, você acaba esquecendo, né? Então dá uma revisada geral aqui, eu pretendo fazer esse vlog até terminar esse guia inteiro. O primeiro study vlog foi sobre os grandes passos da biologia. O segundo foi sobre o que é a vida, afinal. E no de hoje é o tijolo dos organismos, que são as células, o que tem dentro das células, que é um conteúdo que eu acho bem legal. A maioria das pessoas que fazem série vlog, elas ficam falando o que estão fazendo. E eu gosto de, além de falar o que eu tô fazendo, falar o que eu tô estudando. Que por mais que vocês não estejam vendo esse conteúdo ainda, dá pra ir se familiarizando com o assunto. Ufa, saiu! Bom, então eu acho importante, acho que é o que todo mundo faz, né? Ler o texto e grifar o que acha mais importante. Então eu queria saber a opinião de vocês. Se vocês preferem que eu só fique conversando e falando o que eu tô fazendo, ou também ensinando o que eu tô aprendendo para vocês irem aprendendo junto comigo, esse tipo de coisa. Então deixem aí nos comentários. E também, quem puder e quiser, me segue lá no Instagram, é cantinho, _estudo, _S2. Depois eu fui fazer um título bem simples. Na verdade eu não gostei tanto, porque ficou meio torto, mas tudo que eu faço sai meio torto. Mas pra uma coisa que eu faço sair bonita, eu tenho que demorar, caprichar, e eu não tenho muita paciência, sabe? Então, eu vou no que é mais prático mesmo, no que é mais rápido, e é isso. Então, eu só escrevi série vlog 3 com marca-texto, depois eu dei uma contornada com a caneta da CIS, e eu resolvi fazer uma coisinha diferente também. Muitas pessoas falam que é legal fazer resuminho com um caderno dividido ao meio, que ajuda a economizar espaço, também fica mais bonitinho. Foi a primeira vez que eu tentei fazer desse jeito, então eu meio que medi com a régua pra separar no meio certinho, né? E resolvi fazer o resumo desse jeito. Eu vou fazer com a caneta azul. Vocês vão perceber que a CIS Spiral, eu peguei a azul clara sem querer, depois eu troquei pela azul escura pra escrever o corpo do texto. Mas enfim... Eu queria ter escrito com caneta preta, eu prefiro muito mais escrever com caneta preta. Só que eu queria fazer esse vídeo mais com um material baratinho, pra mostrar que dá pra você fazer resumo fofo com qualquer tipo de material. Então, cada study vlog eu vou fazer com materiais diferentes, caros, baratos. Eu sempre vou estar mudando, pra meio que testar vários em vários resumos. E então, espero que vocês gostem dessa ideia. Enfim... Eu gosto do corpo do texto preto, não gosto tanto de escrever com azul. Mas como eu não tenho CIS Spiral preta e tava tudo em falta em todos os sites que eu procurei, então foi com azul mesmo. Aí eu fui lendo e resumindo. Aí agora vamos para a explicação, né? Eu comecei escrevendo o que é célula. Célula significa pequena célula. Pequena célula. Foi o nome que o Robert Hooke deu às minúsculas estruturas que ele viu quando observou as lâminas em um microscópio. As células são como usinas que fazem as operações fundamentais à sobrevivência de um organismo. Então, as células que trabalham, fazem todas as operações
para manter um organismo vivo. Depois eu coloquei as células procarióticas. Gente, é uma coisa que eu acho muito legal. Eu aprendi isso lá pro 8º ano da escola, não lembro exatamente, tem muito tempo. Pra quem não sabe, eu tenho 24 anos, embora não pareça. Mas quando você for estudar a célula eucarionte e procarionte, tem uma coisa bem legal de lembrar. Eucarionte, lembra, eu tenho essa célula. Eucarionte, eu tenho essa célula. Que são as células mais complexas, que o DNA é separado por um núcleo. E o procarionte é o outro, que são as bactérias e cianobactérias, que elas têm o DNA todo misturado no citoplasma. As células procarióticas, que são as das bactérias, foram as primeiras a surgir há bilhões de anos atrás. Elas são células bem primitivas, bem simples, não têm um núcleo, tem apenas uma organela, que é o ribossomo. As eucarióticas, que são a gente tem as eucarióticas, elas são mais complexas. Elas surgiram mais tarde na evolução da vida. Quem tem esse tipo de célula? Vegetais, animais, fungos, algas e protozoários. E esse tipo de célula tem muito tipo de organela, e são as que a gente vai estudar aqui. A membrana plasmática, ela tem nos 2 tipos de célula. Ela controla a passagem de substâncias entre os meios intracelular e extracelular. O que é isso? Entre os meios do interior e do exterior da célula, dentro e fora, garantindo uma composição constante e ideal, ou seja, para manter as melhores condições para a célula, né? Das concentrações do que ela precisa. Tem a teoria celular que diz que todos os organismos são compostos de células e toda célula nasce de outra célula. E as funções vitais de um organismo ocorrem dentro das células. As células guardam as informações hereditárias, que no caso é o DNA. E hoje a gente sabe que existem organismos que não são formados por células, como os vírus, que eu falei um pouquinho sobre os vírus também no StudVlog passado. Os ribossomos são a única organela que tem dentro de uma célula procariótica, que eu acho que eu até já falei isso, ou talvez não. E tem várias delas na célula eucariótica, que é a nossa célula. Não, nunca esqueçam, eucariótica, nós temos. Os ribossomos, eles são formados por proteínas e por um tipo de ácido nucleico, o RNA ribossômico. E eles são responsáveis pela síntese de proteínas. A parede celular é uma parede protetora que as bactérias e cianobactérias possuem. O DNA, que nas células procarióticas não tem o núcleo definido, né? O material genético está numa molécula circular que flutua solta no citoplasma, que se chama nucleóide. Nas células eucarióticas, ele fica protegido dentro de um núcleo. Então, lembrem, na procariótica está solto lá, e na eucariótica está protegido por um núcleo, está revestido por um núcleo. Gente, para resumir, o citoplasma é uma substância gelatinosa que preenche o corpo da célula. Se for ler aqui no livro, tá. Nas células procarióticas, a área preenchida pela substância gelatinosa que constitui o corpo da célula circunda o DNA e tem apenas os ribossomos como organelas. Tipo, uou! É só uma substância gelatinosa que preenche o corpo da célula. Opa, bem mais fácil de entender, né? Mas provavelmente para uma prova você precisa ser mais específico, mas eu acho que é importante você lembrar de uma forma informal para saber explicar de uma forma mais formal, talvez. Aí eu tentei desenhar uma célula bacteriana, que eu sei, não deu muito certo, e escrevi as partes dela, né, qual é cada parte, flagelo, citoplasma, DNA, parede celular, membrana plasmática e ribossomos. E, na verdade, no vídeo de hoje,
eu teria que fazer as duas partes, as células procarióticas e as eucarióticas, mas eu já tava gravando há quase 1 hora. Eu sei que eu fiz pouca coisa, mas tava demorando muito, então eu deixei pra gravar a segunda parte depois, mas espero que vocês tenham gostado bastante. Deixem muitos likes se vocês querem mais Study Vlogs, porque dá trabalho, demora, então foi isso. Fiquem com Deus, beijinhos e até o próximo vídeo!